Mas nesse momento, olha só, irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Abacuque, e como eu sempre digo, acredite, esse livro está aí na sua Bíblia, né? Acredite, procure e você vai achar, né? Ele existe, viu, irmãos? Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Não sei se a mídia consegue achar aí, consegue, né? E olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você já orou assim, irmão? Você já fez essa oração na sua vida? Num momento de dor, num momento de perplexidade? O Abacuque ora aqui a Deus e diz assim: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que, Senhor? Por que o Senhor tolera a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, o caos está diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, por causa disso tudo, porque há muito litígio, violência, injustiça, e porque o Senhor está distante, porque o Senhor se demora, diz Abacuque, por isso tudo a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça ela é torcida ou distorcida. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos conversar um pouco sobre o tema que eu quero conversar com os irmãos hoje quando Deus parece distante. Quando o nosso Deus, Ele parece distante do nosso clamor, distante da nossa oração. Quando Deus parece distante. E essa é a experiência aqui que nós vemos do profeta Abacuque. Você sabe, eu já falei isso uma vez aqui na igreja. Você sabe o que significa Abacuque? O nome Abacuque? Você sabe o que significa? Quem lembra? Não lembra? A gente esquece o sermão na segunda, né, irmãos? Então tá certo, né? Mas o que significa o nome Abacuque? Significa abraço. O nome Abacuque significa abraço. Depois do culto, dá um Abacuque no seu irmão. Amém? Depois do culto você vai ali, fala: vem cá, irmão, deixa eu dar um Abacuque em você, né? É o Abacuque. É curioso porque esse nome significa abraço, mas é curioso que exatamente o profeta que tem o nome de abraço está se sentindo desabraçado. O profeta que tem o nome de abraço, ele está se sentindo rejeitado por Deus. E é o que ele revela aqui nesse texto. Ele fala aqui que para onde ele olha, ele olha e ele vê violência, ele vê injustiça, ele vê impiedade, e ele e outras pessoas estão sofrendo males na sua vida em função dessa injustiça, e ele clama a Deus. E ele diz assim: eu clamo, mas parece que Deus não está ouvindo. Até quando, Senhor, eu vou clamar pedindo socorro, ajuda, e tu não me ouvirás? No verso 2 ele diz: até quando gritarei? Ele está ao ponto de estar assim gritando diante de Deus, e a sensação que ele tem é que Deus não está abraçando ele, Deus está desprezando ele, o seu clamor. Quando Deus parece distante, e às vezes nós podemos passar, eu e você, essa mesma crise de Abacuque, e aí a gente se sente desamparado pelo Senhor. É assim que ele está se sentindo aqui. O que fazer? Nessa manhã
eu queria destacar 6 pontos. O que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer quando nós estamos nos sentindo desamparados por Deus, quando Deus parece distante. O que fazer? 6 pontos. Em primeiro lugar, lembre-se que você não está sozinho nessa dor. Amém, irmão? O que fazer? Lembre-se, se você está se sentindo desamparado e parece que Deus está distante, lembre-se que você não está sozinho nessa dor, nessa crise. O que eu quero dizer? Se você às vezes se sente assim como Abacuque, você está em boa companhia. Porque grande parte dos heróis da Bíblia, grande parte dos personagens da Bíblia, em algum momento da sua vida também expressaram essa dor, expressaram essa crise. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus nos rejeitou. Então, quando você estiver passando por essa crise, saiba que homens e mulheres de Deus lutam, às vezes, com esse sentimento e com essa realidade. Se você está lutando com isso, irmão, no teu coração, saiba, você não está sozinho, você está em boa companhia. Você está na companhia de Abacuque, por exemplo, amém? Você está na companhia de Davi, o rei Davi. Você está na companhia de Abraão. Abraão esperou quanto tempo? Quanto tempo de espera? E parece que as promessas de Deus falharam. Você não está sozinho. Você, por exemplo, está na companhia de Pedro, Tiago, João. Você está na companhia do apóstolo Paulo. No domingo passado nós conversamos sobre a experiência do apóstolo Paulo, quando chegou um momento que ele fala assim: eu perdi a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo teve um momento quando ele diz assim: acabou. Primeira coisa, quando nós estamos passando por essa crise, lembre-se, eu não estou sozinho nessa dor, porque grande parte dos heróis da Bíblia expressaram exatamente essa dor no coração, no seu coração. Mas mais do que isso, você não está sozinho. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha para ela. E você pode ter certeza, meus irmãos, que todos nós, que somos parte do povo da nova aliança, todos nós também passamos por esses momentos em que a gente se pergunta: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Essa é uma realidade que a palavra de Deus nos mostra. Todos nós, você não está sozinho. Nós passamos por esses momentos em que nós perguntamos: onde está o Senhor? Será que a mídia consegue colocar o Salmo de número 10, verso 1? Salmo de número 10, verso 1. Nós não sabemos quem é o salmista aqui que fala isso, mas você já fez essa oração que o salmista aqui faz no Salmo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, Salmo 10, 1. Por que te escondes? Essa é a sensação. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, lembre-se, meu irmão, que você não está sozinho nessa dor. Nós caminhamos juntos como povo de Deus, e você não está sozinho nessa dor. Em segundo lugar, ore. O que fazer nessas horas, dessas crises? Ore com sinceridade, amém? Ore com toda sinceridade ao teu Deus, ao teu Senhor. Foi o que Abacuque fez. Foi o que Abacuque fez. O livro do profeta Abacuque, ele é curioso, porque o livro do profeta Abacuque ele não começa com Deus falando, porque profeta fala a palavra de Deus, amém? Mas ele é um profeta que não começa com Deus falando, começa com o profeta gritando e desabafando. Até quando, Senhor? Ore com toda sinceridade ao Senhor. Transforme, meu irmão, a sua dor, a sua perplexidade, a sua decepção, a confusão,
transforme isso num clamor sincero diante de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a oração sincera tem duas promessas. A oração sincera tem duas promessas. A primeira promessa é de que quando nós buscamos a Deus com toda sinceridade, o Pai recompensará. Não é isso que Jesus ensina quando Ele fala sobre oração? Quando você orar, não seja como os hipócritas, não seja como os gentios que não conhecem a Deus, não. Quando você orar, entra no teu quarto e faça o quê? Tem um detalhe aí importante: entra no teu quarto e fecha a porta. Por que fechar a porta? Por que Jesus manda fechar a porta? Porque com a porta fechada, eu posso ser eu mesmo, amém? Em público, a gente ora bonito, não ora bonito em público? Quando a gente está aqui quando a gente está assim no meio do público e tem gente olhando, a gente ora bonito, né? A gente até muda a voz, oh amantíssimo Senhor, né? A gente, né, ora bonito em público, né? Mas Jesus fala que a gente tem que ter a prática de ficar sozinho e de entrar no nosso quarto e fechar a porta e não tem mais ninguém olhando, e ali a gente orar ao nosso Pai que vê em secreto. E o Pai que vê em secreto é revelar os segredos, irmão. E aí a promessa é: e o Pai que te vê em secreto te recompensará. A oração sincera tem a promessa da recompensa. A oração sincera tem uma segunda promessa, que é a promessa do consolo, amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão... Não é porque chorar é bom, não é porque chorar é legal, mas é porque os que choram, os que se derramam na presença de Deus, serão consolados. Abacuque tem sua dor, ele parece que Deus está distante, não está ouvindo, e ele transforma essa sua perplexidade em oração, e ele começa a sua profecia derramando o seu coração com toda a sinceridade diante de Deus. E este homem, só tem 3 capítulos a profecia dele, este homem que começa com um clamor de lamento, termina com um dos mais belos hinos de louvor da Bíblia. O último capítulo de Abacuque é um hino de louvor. Pergunto para você: a oração transformou ele ou não? Ore com sinceridade, irmão. Então, lembre-se que você não está sozinho. Busque a Deus com toda a sinceridade. Se às vezes você está se sentindo como se Deus estivesse distante. Em terceiro lugar, faça uma escolha de viver pela fé e não pelos sentimentos, porque isso que você está sentindo é só um sentimento, mas não é real, porque Deus está distante. Alguma coisa pode separar a gente do amor de Deus? O que a palavra de Deus diz? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A realidade é que Deus não está distante, mas o sentimento é aquele sentimento do coração. Por isso, no meio dessa batalha, eu escolho viver pela fé e não pelos sentimentos. E é exatamente essa viagem que Abacuque faz, porque é do profeta Abacuque um dos versículos que os apóstolos do Novo Testamento mais vão usar para consolar e encorajar a igreja. Foi Abacuque quem disse: o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé. O que é fé? Fé não é um sentimento, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus, então Deus está presente. Não, isso é só um sentimento. Deus está presente mesmo quando eu não sinto Ele. Porque a palavra de Deus diz isso. O que é fé, irmãos? Fé não é sentimento, fé é uma decisão. Amém? Irmão, fé é uma decisão de confiar, mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou sentindo, eu tomo a decisão, eu faço a escolha de confiar. Confiar no quê? E agora? Confiar no quê? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: eu escolho confiar, mesmo não sentindo, mesmo não vendo, porque o justo viverá pela fé. Eu não ando por vista, eu ando pela fé. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu sou dirigido pela fé. É a confiança na palavra que Deus deu para nós. É o que Abacuque faz aqui. Tanto é que ele diz no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, ainda que os ímpios estejam aí, eu vou esperar no Senhor. E aí ele fala no verso 4, capítulo 2, verso 4: eu vou esperar no Senhor, na minha torre de vigia. Eis que a sua alma está orgulhosa, falando do ímpio, a sua alma não é reta nele, falando do ímpio, mas o justo viverá pela sua fé. Nessas horas, o que a gente faz? Lembre-se que você não está sozinho. Ore com sinceridade. Escolha viver pela fé, não pelos teus sentimentos. Irmãos, os nossos sentimentos oscilam demais, não é verdade? Tem dias que a gente está bem, a gente acorda dando beijos e abraços. Tem dias que a gente sai chutando o gato. Você já acordou chutando o gato, irmão? Você já acordou, irmão, aquele dia assim que você, se estiver chovendo, você acha ruim, se tiver sol, é pior ainda, se tiver neve, Deus me livre. Sentimentos, irmão. Não guie sua vida pelos sentimentos. O justo viverá pela fé. Em quarto lugar, o que fazer? Quando parece que Deus está distante, o que fazer? Lembre-se, meu irmão, lembre-se, baseado na fé agora, nessa confiança na palavra, lembre-se que Deus faz infinitamente mais do que nós vemos. Amém? Quando você tiver assim, parece que Deus está distante. Deus não está distante, porque a palavra dele garante que ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele não está distante. O que está acontecendo é que Deus está agindo, é que tem muita coisa que Deus faz para além do que a gente vê. Parece que ele não está fazendo, mas ele está agindo. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3, verso 20 e 21. Se der para a mídia abrir aí, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. E Paulo faz aqui um louvor. Ora, para aquele que é poderoso para quê, irmãos? Para fazer, vamos falar todo mundo junto? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para esse aí o que seja? A ele seja na igreja e em Cristo Jesus. Esse aí fazia infinitamente mais por todas as gerações. A nossa geração está incluída? Oh, glória a Deus, que coisa boa, né, irmãos? Porque é por todas as gerações, para sempre.
a glória para esse que faz infinitamente mais. Ele fazia infinitamente mais na geração do apóstolo Paulo, mas ele é para sempre, amém? Então a nossa geração está incluída nessa promessa maravilhosa. Lembre-se então que Deus faz infinitamente mais. Ele parece distante, é só um sentimento, irmão, é uma sensação. Não confie nas sensações, confie na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que às vezes, o que está acontecendo não é que Deus está distante, Ele está junto e está livrando, hoje, agora. É que Ele faz muito livramento que vai além do que a gente pede, imagina e vê. E aí parece, como eu não estou vendo, parece que Ele não está fazendo. Mas se eu não estou vendo, significa que Deus não está fazendo? Não. Tem um versículo curioso, uma coisa que o apóstolo João fala sobre Jesus e sobre as obras de Jesus, que eu acho muito curiosa, e os teólogos discutem bastante esse versículo, que é João, pedi para abrir aí, João 21, 25, Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, olha só, é o último versículo do Evangelho de João. Olha o que ele diz aqui: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus fez muitas outras coisas. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso o quê? Olha, aí, isso é uma hipérbole, isso é um exagero literário. Aí os teólogos, tem teólogo que diz assim, não, isso é uma hipérbole, é um exagero literário. E tem outros que falam assim, eu acho que isso aí é real. Eu não sei se é uma hipérbole, mas eu aprendo uma coisa nesse versículo que João está dizendo aqui, que Jesus faz muito mais do que a gente consegue registrar. Jesus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue contar. Então, meu irmão, lembre-se que Ele faz infinitamente mais, e se eu não estou, às vezes, vendo, não é que Ele não está fazendo, Ele só está fazendo coisas que vão além do que eu consigo ver, mas é só isso, mas Ele está livrando a tua vida agora, todos os dias, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o Emanuel e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em quinto lugar, o que fazer quando a gente está com essa sensação de que Deus está distante do meu clamor? Em quinto lugar, meu irmão, lute contra os pensamentos de incredulidade. Amém? Lute contra os pensamentos de incredulidade que querem se instalar na tua mente e no teu coração. Irmão, há uma batalha espiritual acontecendo na nossa mente e no nosso coração. Há uma batalha espiritual. A palavra de Deus diz que o diabo, ele tem os seus dardos inflamados que ele joga contra nós. E que nós temos que apagar esses dardos como? Como é que a gente apaga os dardos inflamados do maligno? Efésios 6 diz, embraçando o escudo da fé. Lembra da fé? Eu não sou dirigido por sensações, eu sou dirigido pela fé. Embraçando o escudo da fé, fé que é a decisão de confiar na palavra, eu apago esses pensamentos que o diabo tenta colocar na gente de incredulidade. Irmão, não deixa o teu coração solto, a tua mente solta. A palavra de Deus diz que nós temos, eu e você, nós temos que ter domínio próprio, amém? E domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente mais tem que lutar para dominar, o que é? São os pensamentos. Porque com uma facilidade,
os meus pensamentos começam a viajar, e aí daqui a pouquinho eu estou achando que o mundo está acabando, e é o apocalipse now, e desespero. Não deixa a tua mente. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Todo pensamento tem que ser trazido cativo ao senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos, que estava cheia de preocupação e ansiedade: tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, tudo que for útil, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, lute contra os pensamentos de incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade gera desespero. E o desespero gera decisões ruins. Amém, irmãos? Não é assim? Quando eu começo a ser tomado, e eu vou deixando a minha mente viajar, e os pensamentos de incredulidade vão tomando conta da minha mente e do meu coração, isso vai produzir desespero. E quando eu estou no desespero, eu tomo decisões muito ruins. E por isso que a gente tem que controlar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando estava nas portas da terra prometida. Eles ouviram o relatório dos espias, um relatório que eram pensamentos de incredulidade, diz a Bíblia. Não, essa terra não pode ser possuída, nós vamos ser engolidos, nós vamos ser mortos, lá só tem gigantes, é impossível. E aí esses pensamentos de incredulidade entraram no coração do povo de Israel, diz a Bíblia, e eles foram tomados de desespero, e no seu desespero eles decidiram fazer o quê? Voltar para a terra do Egito. Voltaram atrás. Cuidado, lute contra os pensamentos de incredulidade. E em sexto e último lugar, o que fazer quando parece que Deus está distante de nós? Em sexto lugar, meu irmão, que a sua dor, que a sua crise, que você transforme essa dor, essa crise, esse momento na tua vida, que você transforme isso em compaixão para com os seus irmãos, em expressão de compaixão para os seus irmãos que também estão passando por lutas. Amém, irmãos? Que essa crise, tudo que você está sentindo, as lutas que você está tendo, as oscilações de humor, que tudo isso, que Deus abençoe e que amadureça você, para que você tenha compaixão quando o irmão que está do teu lado estiver passando por uma crise semelhante, e você vai poder dizer para ele assim: irmão, eu sei o que você está passando, vem aqui, deixa eu te dar um Abacuque, vem aqui, deixa eu te dar um Abacuque, um abraço, porque eu sei o que você está passando. Que a tua dor, meu irmão, amadureça você, para você ficar mais solidário com quem está do teu lado. É o que diz, esse é o desejo de Deus, segundo aos Coríntios. Vou pedir para a Bíblia colocar aí, segundo aos Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Segundo aos Coríntios 1, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do que, irmãos? O Pai de misericórdias e de toda consolação. Olha que maravilha. Verso 4: é Ele, é esse Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos o que, irmãos? Vamos ler juntos? Possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação.
Que a tua dor ajude você a você se tornar uma pessoa mais compassiva e solidária. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que o Evangelho ensina é que uma das coisas que peneirou o apóstolo Pedro para ele se tornar um pastor de pessoas foi a negação que ele fez de Jesus, foi aquele erro que ele cometeu. Ele negou Jesus 3 vezes, ele negou Jesus, ele se entristeceu, diz que ele foi chorando, arrependido para o meio da escuridão. O apóstolo Pedro passa por essa experiência de falência, e foi essa experiência uma das coisas mais importantes para habilitar ele a pastorear a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque antes da negação ele era um homem arrogante. Antes da negação, antes de experimentar a dor da falência, do erro, ele era um homem prepotente. O apóstolo Pedro, arrogante, seria um desastre como pastor das ovelhas, mas depois que ele cai, erra, passa por essa humilhação, essa dor, essa falência, depois disso, Jesus encontra ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí ele fala para Jesus assim: o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus diz o que para ele? Então apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, a nossa dor, os nossos erros, as nossas crises, são uma das coisas que, se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe isso na gente, essa é uma das coisas, é o material que mais nos ajuda depois a nós sermos pastores solidários dos nossos irmãos que estão passando pelo mesmo tipo de tribulação. Que a tua dor ajude você a você ter mais compaixão para os seus irmãos que também vão passar pelas mesmas dores que você passe. Essa é a vontade de Deus. Deus disse para o povo de Israel, vou pedir para abrir aí Êxodo 22, 21, e aí eu já estou terminando. Êxodo 22, 21. Olha o que diz aqui. Deus fala assim para Israel: não maltrate quem? O estrangeiro, nem o oprima. Por quê? Vocês sabem o que é ser um estrangeiro. Então, quando vocês estiverem na terra prometida, na terra de vocês, e estrangeiros chegarem na terra de vocês, você sabe o que é ser um estrangeiro, quanto é humilhado, o quanto é desgraçado. Deus coloca o estrangeiro na mesma categoria da viúva e do órfão. Essa é a situação do estrangeiro, a viúva, o órfão e o estrangeiro. E aí ele fala assim, lá, coloca de novo, ali, Êxodo 22, 21, não maltrate ele, não oprima, porque você foi estrangeiro na terra do... Você sabe o quanto você sofreu. Que o teu sofrimento sirva para você, meu irmão, quando as coisas passarem e você estiver lá na frente, que isso sirva para você ser bênção na vida do teu próximo, porque você sabe o que é sofrer essa dor. Essa é a vontade de Deus. Então, o que fazer quando Deus parece distante? Lembre-se que você não está sozinho nessa dor. Ore com toda sinceridade ao Senhor. Escolha viver pela fé, não pelos sentimentos e sensações. Lembre-se que Deus faz infinitamente mais do que a gente está vendo. Lute contra os pensamentos de incredulidade, e que essa sua dor, em nome de Jesus, um dia ajude você a você ter compaixão de quem está do teu lado. Que você não vire um amigo de Jó. Lembra dos amigos de Jó?
não tiveram compaixão, ficaram acusando ele. Que você não seja um amigo de Jó, mas que você diga assim para a pessoa: meu irmão, é duro, né? Meu irmão, eu já tive depressão, é duro, né? Ah, meu irmão, eu já tive falta de dinheiro, eu sei como é que é, eu vou te ajudar. Meu irmão, eu sei como é que é quando a gente não tem para quem ligar, eu sei como é que é. E você vai ficar solidário, porque essa é a vontade de Deus, cheio de compaixão. Amém? Vamos orar?